tema desse vídeo agora vai ser como é que é estar casado com um autista, né? Ah, a gente vê algumas coisas positivas, mas a gente vê bastante coisa negativa de gente em alguns grupos e tal. Pessoas neurotípicas, né? Os normais, como eu chamo. E que eles não são autistas, eles entram no grupo de autista e às vezes para meter o pau no autista. Como se fosse um divã e eles estão lá desabafando com o seu psicólogo. Isso, momento do desabafo. E algumas vezes, ok, dá pra dar razão pro que tá falando. Mas tem muitas vezes que acabo percebendo só pelo desabafo da pessoa que a pessoa tá precisando de mais ajuda do que o autista em questão, porque não é como se a pessoa fosse ser curada daquilo. E às vezes a pessoa, só o fato da pessoa estar indo num grupo onde muita gente tá vendo aquilo e expondo coisas que às vezes são de um grau de intimidade mais elevado, já prova que a cabeça da pessoa não tá 100%, assim. Mas o que tem pra falar, assim? Tu que é a neurotípica da história e o que tu tem pra falar de ruim, de mal? Se tu quiser eu saio daqui, só assisto depois de gravar. Tudo que eu tenho pra falar tu já sabe. Tá. Esse é um ponto positivo. Não tem joguinhos, né? O diálogo é muito direto e claro. Com ele é tudo muito às claras. O que ele pensa, ele fala. Então, isso é legal porque você pode fazer qualquer pergunta sabendo que a resposta vai ser sincera, né? Então, se você tá acima do peso como eu e não quer ouvir que tá gordinha, não pergunte, porque ele vai falar. Mas, por exemplo, né, se a gente vai sair pra alguma coisa e eu me visto e falo, e aí, tá legal? Eu sei que se ele me disser, olha, não tá muito legal, ou não está nada legal, ou sim, está legal, eu posso confiar plenamente na palavra dele porque ele está sendo 100% sincero. E essa coisa dos joguinhos, de ficar, ao invés de chegar e dizer diretamente o que quer, o que tá pensando, fica, sabe, indo pelas beiradas. O que foi? Não, nada, não. Não sei o quê. Não tem isso com ele. Tá com algum problema? Chega e fala. Se ele tá perguntando, ele quer saber mesmo. Senão, ele não vai nem perguntar. É verdade. Isso, fazendo um comentário sobre isso, isso é uma via de mão dupla. Tanto eu sou direto nisso, quanto quando ela não está... Não acontece mais, mas no início do relacionamento, quando ela começava a querer fazer uns joguinhos assim, eu ficava puto e cortava o mal pela raiz, sabe? Tipo, com isso aqui não se brinca... Se tu tá fazendo joguinhos com isso aqui, a gente tá falando de uma coisa séria, que é o nosso relacionamento. Então, falava algo assim nesse sentido, sabe? Se tu não tá legal, me fala diretamente que não tá legal. Porque se eu tô te perguntando, eu tenho uma intenção verdadeira de mudar, de melhorar para que o nosso relacionamento continue bem. Então, por que se tu fica me dando sinais confusos se é uma coisa que eu quero melhorar e tu quer que eu melhore? Não faz nenhum sentido. Então fala na lata que vai ser melhor. E às vezes a pessoa não tendo a intenção de porque eu não quero magoar e tal, faz esses joguinhos, mas é aí que magoa, é aí que entra num ciclo negativo, né? Até porque ele tem uma tendência bem grande de não compreender coisas de duplo sentido, não duplo sentido, como é que eu posso dizer? Indiretas, assim, né? As indiretas, digamos. Não ficam... Se não é bem claro, ele pode não compreender. Claro, ao longo do relacionamento, a gente já se conhece, a gente conversa muito. Tem coisas que ele já me conhece muito bem, ele já sabe, né? Mais ou menos o que eu quero dizer. Mas, em geral, é preferível ser bem sincera e bem direta, que daí as coisas fluem melhor. Sim. Por falar em bem sincero e bem direto, sim, nós dois temos a testa grande. Antes que apareça em algum comentário, sim, nós dois. Nenhum de nós teve perda de cabelo, eu já sou assim desde pequeno. E a nossa filha, tadinha, não pôde escapar a genética. Exato. O que mais que a gente pode falar? Assim, vamos pensar no que tem de positivo também nisso. Mas isso já é positivo, ao meu ver. Apesar de que muitas pessoas, às vezes, não compreendem, né? Assim, eu às vezes nossa, tô até gaguejando. Às vezes a gente até brinca, assim, que eu acho que eu também não sou muito normal, né? Como ele fala. Porque a gente dá muito certo. Desde muito antes do diagnóstico, a gente sempre conversou muito e sempre deu muito certo.
muitas pessoas não entendem o nosso relacionamento, como que a gente dá certo sendo tão diferentes. Mas eu acho que é isso, é a disposição também, né? O que eu acho que é importante para qualquer relacionamento, sendo neurotípicos ou não. Eu sempre tive muito disposto a dialogar. Eu sou uma pessoa que não... Eu falo pelos cotovelos se é alguém que eu tenho afinidade, mas que eu sou muito fechado com o que eu não tenho afinidade. Então, algumas pessoas eu vi nos neurotípicos reclamando disso. Ah, meu marido, meu namorado não fala comigo, ele fica fechado. Às vezes é porque tu já quer começar falando de uma coisa que é do teu interesse e que não é do interesse dele. Não faz parte do hiperfoco dele. Então, sei lá, se eu adoro tecnologia e às vezes ela vai me dar um exemplo e vai usar tecnologia, ou eu gosto de ficção científica e ela vai usar um exemplo de Star Wars e sei lá, coisas assim, ou mesmo que ela já vá direto pro assunto ruim, mas houve antes os assuntos bons que fez eu criar esse vínculo, essa afinidade. Hoje mesmo com as minhas dificuldades, mesmo que às vezes passe 1 hora e devido à nossa filha ali, meia hora eu tô querendo já vazar, mas eu sinto a necessidade de estar próximo da minha esposa e da minha filha, eu sinto a necessidade de estar ali, de fazer parte daquilo ali. Então isso já é uma vitória. Sobre isso que você falou, né, de ser mais fechado, isso é uma coisa importante a ser dita, porque no início do nosso casamento, muitas vezes aconteceu de eu achar que ele estava chateado comigo, que eu tivesse feito alguma coisa que ele tava, né, que o deixou bravo, enfim. Porque ele fazia isso, ele simplesmente ficava quieto no canto dele. E eu ficava, poxa vida, o que será que eu fiz? O que deixou ele chateado e tal? E aí a gente foi conversando e foi entendendo que não, que simplesmente às vezes ele precisa de um tempo pra ficar ali sozinho, sabe? Que às vezes ele vai precisar desse momento. E isso é importante, uma pessoa neurotípica que estiver se relacionando com um autista ter consciência disso. Que ele precisa ter o seu próprio espaço, o seu próprio momento, né? Que o excesso torna tudo cansativo para eles, né? Excesso de som, excesso de iluminação, então a conversa demais, se você vai ver um filme que é muito barulhento, tudo isso pode tornar cansativo e ele vai precisar desse momento sozinho. Exatamente. Não quer dizer que ele está chateado com você. Eu acho que o último tópico, assim, se fosse para falar, porque senão se deixar a gente vira uma rodinha de happy hour aqui e a gente fica falando por 1 hora. Mas um outro tópico importante que, se for para focar nos mais importantes, acho que seriam esses, os 2 que a gente já falou ali, e esse seria o terceiro. Não deixe uma pessoa de fora pilhar o teu relacionamento. Eles não sabem o que tu tá passando, e se tu for deixar com que pilhem, vai ser ruim. Já falaram mal da Cláudia pra mim e eu não permiti. Já falaram mal de mim pra Cláudia, a gente não permitiu. Se tu deixar que isso envenene a tua cabeça, tu tá pego. Entendeu? Se hoje tu tá com uma pessoa que é autista, é porque tu viu coisas positivas nela. Ninguém botou uma arma na tua cabeça e te obrigou a ficar com aquela pessoa. Mas se aí existem outros amigos, outros parentes que ficam colocando o holofote no que tem de negativo no relacionamento, vai chegar um momento que tu só vai enxergar aquilo ali. Só vai enxergar aquilo ali. Entende? Por exemplo, se a minha esposa tivesse casada com outro homem, ela ia se preocupar com um monte de outras coisas. Se eu digo que vou sair, vou ficar 2 dias fora numa outra cidade, tem um monte de mulher que ia ficar com 10 mil pulgas na orelha. Ela sabe que não vai. Por quê? Porque se eu fizer um amigo, já vai ser uma super novidade, sabe? Então tem os seus lados positivos. Pode falar. Assim, essa questão da... que você estava falando do... Não deixar pilhar? Isso, não deixar pilhar. Pior que eu perdi o gancho do que eu ia falar. Então, tudo bem. Quando tu retomar, tu só me dá um aviso aí. Ou só começa a falar que eu paro. Tá bom. Mas é isso, assim, ó. Não deixa as pessoas contaminarem teu relacionamento. Era isso. Pessoas de fora. Era isso. É que assim, ó. Às vezes, sua mãe, sua tia, enfim, algum parente vai estar preocupado. E a preocupação delas é genuína, né? Elas realmente te amam e se importam contigo. Elas querem o teu bem, estão preocupadas, querem que você seja feliz. Só que às vezes é difícil de você conseguir explicar, né? Um relacionamento tão diferente, né? Entre 2 pessoas tão diferentes. Por isso que você tem que ter a cabeça bem firme no lugar. É isso que você quer. E isso que ele falou, ninguém te obrigou a casar com uma pessoa que é autista.
No nosso caso, eu casei com ele sem saber que ele era autista, sem ele mesmo saber que era autista. Só sabia que eu era esquisito. E ainda assim eu quis me casar com ele, porque teve coisas muito boas nele que me despertaram esse sentimento, esse desejo. Então, tenha em mente isso. Se você tá casada com essa pessoa e hoje tá difícil, também é difícil pra mim. Pra nós dois. Justamente por causa dessas diferenças. Tem dia que é muito difícil. Às vezes ele só quer o silêncio e eu não consigo por causa da nossa pequena. E às vezes eu quero fazer coisas, sei lá, mais sociais, tipo jogos que ele não gosta. Ok, a gente tem que aprender a ceder cada um pouco pra que o relacionamento funcione. Tem dia que é muito difícil porque às vezes a área tá em crise e ele fica em crise por consequência disso. E eu tenho que estar sempre bem. E eu falo pra ele, nossa, às vezes a gente tá aqui, nós três dentro de casa, e eu me sinto super sozinha. Porque é o que acontece, eu fico sozinha, porque cada um dos dois se isola de uma forma e eu fico. É um lado negativo? É. Mas os lados positivos se sobrepõem. E se eu casei com ele é porque eu o amo. Eu fiz essa escolha. Então, no momento que você se deparar num dia desses, que todo mundo vai ter dias bons e dias ruins. É um dia ruim? Tá cansado? Tá cansada? Para e pondera nisso. Por que você tá casada com essa pessoa? O que te fez casar com ela? O que te fez se relacionar com essa pessoa? Tenha isso em mente. Se você não estiver feliz, hoje em dia é muito fácil se separar. Mas nós acreditamos muito no casamento. Nós acreditamos muito num casamento até o fim da vida. Né? Eu acredito no casamento para a eternidade. Então, nós vamos sempre priorizar isso. Antes de qualquer coisa, pense isso. O que você pode fazer para resolver? É o que nós fazemos. O que a gente pode fazer para resolver esse ponto? Como que a gente pode melhorar? Como que eu posso fazer ele mais feliz? Como ele pode me fazer mais feliz? E é isso que tem feito dar certo. Isso mesmo. Até o diálogo ele é muito importante. Fundamental. Mas depende de como ele começa também. Às vezes, quando a gente já vai começar uma conversa difícil, eu sei que eu posso magoar os sentimentos dela, que é muito provável que isso vai acontecer. Porque eu sou muito emotiva também. Ela é muito emotiva e eu sou muito direto. Então, eu já começo dizendo, olha, eu quero que tu entenda que se a gente está começando essa conversa, qual é a intenção que eu tenho por trás disso? É o bem do nosso relacionamento, é que ele evolua, é que ele continue sempre melhorando. Então tem que entender isso, porque senão se tu só ver o que eu vou falar daqui pra frente, vai parecer que eu só tô te xingando, ou que eu só tô vendo coisa negativa. Não é isso. Então a intenção positiva por trás do meu comportamento é o quê? É a sobrevivência do nosso relacionamento. Tu entende isso? Entende que eu te amo? Ah, sim, entendo. Então ok, então agora vamos para essa conversa que não vai ser das mais agradáveis, mas vai ser bom a longo prazo. E outra coisa também, muitas vezes tu esperas um tempo, porque ele sabe que se ele for falar naquele momento, não vai ser bom nem pra mim, nem pra ele. Porque provavelmente ele vai falar as coisas muito diretas e eu vou me magoar, né? E às vezes eu tô muito alterada emocionalmente, porque eu sou uma pessoa muito emotiva. Então ele espera as coisas acalmarem e aí sim a gente senta e conversa. Isso é um ponto que também a gente tem que levar em consideração a dificuldade que isso pode ser pro autista, que é o caso dele. Pensa, ele se casou com uma pessoa totalmente emocional. Isso. E ele detesta me ver chorar. E eu sou super chorona, sabe? Então, eu choro porque eu tô triste, eu choro porque eu tô feliz, eu choro porque eu tô emocionada. E ele não gosta de me ver chorar. Então, pensa na dificuldade também pro autista. A gente, como neurotípicos, nós como neurotípicos, podemos nos queixar de várias questões, só que a gente tem que se colocar no lugar do outro. Isso. Eu tô dentro de mim. Pra mim, os neurotípicos, vocês são os esquisitos. Então, pra mim, uma pessoa que só porque ficou abaladinha emocionalmente, botou tudo a perder. Às vezes tu vai botar um relacionamento de 2 anos, de 3 anos, por causa de 10 minutos, porque tu ficou putinha com aquela pessoa. Coisas que tu prometeu que ia ficar em confidencial entre vocês, várias coisas assim. Toda a intimidade que foi feita, aí agora porque o teu nível emocional foi lá em cima, aí tu chuta o balde de tudo isso. Pra mim, isso é o que não faz sentido. Às vezes ela fala de alguma coisa que eu fico puto, acontece, eu fico com muita raiva. Mas daí o que eu faço? Às vezes eu espero horas, às vezes eu espero dias, às vezes eu cheguei a esperar semanas. Imagina uma pessoa como eu, guardando uma informação como essa semanas, só por quê? Porque mesmo ficando com raiva, o meu amor por ela sobressai. Então eu preferi esperar um momento perfeito para ir lá e tocar naquele assunto e conversar com 2 adultos. Não é todo autista que vai ter esse tipo de postura. Então às vezes essa postura vai ter que depender de ti.
Nós dois evoluímos no relacionamento. Nem eu comecei agindo dessa forma, nem ela começou agindo dessa forma. Todo relacionamento, né, não tem pessoa perfeita. São duas pessoas imperfeitas. A diferença dos que dão certo para os que dão errado é que são duas pessoas imperfeitas que querem fazer dar certo. É como disse o bispo que ministrou nosso casamento. Ele falou, o casamento é um caminhão cheio de melancias. À medida que o trajeto vai indo, elas vão se encaixando. E é bem isso, tem que ser dessa forma. É isso aí. Então é isso, gente. Um abraço aí pra vocês. Espero que isso tenha ajudado alguém, que sirva de alguma coisa. E falou. Tchau.